Você consegue seu primeiro emprego como entregador em uma pizzaria, mas acaba sendo perseguido por um culto que quer te usar como sacrifício. E esse é o filme Delivery Macabro. E eu sou o F, o entregador de falecimentos. Então pega sua dignidade e vem comigo. O filme começa mostrando uma vizinhança onde só moravam pessoas ricas. Um clássico lugar onde nunca iremos morar. E vemos que alguém entra em uma mansão e começa a escutar uns sons estranhos de sentadas consecutivas. E quando chega no quarto, tem um casal brincando e a menina era filha dessa pessoa, mas acho que os dois deram uma falecida de leve. Mas agora vamos para a nossa personagem principal, que é Samantha, uma jovem inocente que gosta de fazer vídeos tocando violão no YouTube. E ela mostra para seus colegas de trabalho que ficam zoando. E vemos que eles trabalhavam em uma pizzaria e eles são chamados para fazer entregas, mas Samantha, como era mais nova ali, acaba ficando com a região chamada PD, que só tinha pão duro. E como era o começo, ela não podia escolher. E antes de sair, seu chefe ainda cobra $5 por usar a bolsa de entrega dele, sendo que aquele era o valor da gasolina. Do lado de fora, seu colega de trabalho, que claramente é muito mais velho que ela, começa a dizer que se ela desse mole pra ele, ela teria uma ajuda com os melhores lugares pra entregar, além de ter dicas. E galera, na boa, deve ser triste começar no trabalho e já ter algumas pessoas assim no pé. Mas vemos que as coisas estão apenas começando para ela, pois na primeira entrega o cliente pede ajuda para carregar um sofá e diz que fazia parte porque os dois tinham o nome de Sam. E na segunda entrega, uma mulher que trabalhava com bumbum pergunta se ela quer ganhar um dinheiro diferenciado, pois estava brincando com um cara que gostava de melado na cara. E por último, tem uma senhora que dá de gorjeta um casaco do seu falecido marido, e nesse momento vemos que trabalhar no Bob's não é tão ruim. Voltando para a pizzaria, o chefe, que era um negão da canela fina, diz que tinha uma entrega para uma área que era longe da área de entrega deles, e Samantha diz que iria, e quando ela vai sair, o outro funcionário diz que lá só viviam ricos, mas eles não gostavam de dar gorjetas, e ela começa a seguir o caminho, e realmente era muito longe, além de ter poucas pessoas na rua. Ela chega em uma grande mansão e já estava quase anoitecendo, e ela entrega as pizzas para um cara esquisito, e ele bate a porta na cara dela, e quando ela percebe, ele não deu nada de gorjeta, e na hora de ir embora sua moto não quer ligar porque provavelmente estava sem gasolina, e como não ganhou gorjeta, estava lascada. Ela volta a bater na porta para pedir ajuda, mas ninguém atende, então Samantha decide vasculhar o local e encontra uma porta aberta nos fundos e era uma grande mansão, e na sala haviam várias pessoas da alta sociedade que estavam em uma reunião, e ela chega pedindo ajuda que precisava de uns trocados para gasolina, e a líder do pessoal estava perguntando se eles estavam preparados para entregar a vida deles para o Sassá, e Samantha não percebe nada. Uma das responsáveis pelo culto macabro diz que agora que a filha dela deu uma falecida de leve por não ser mais virgem, eles precisavam de uma próxima para o ritual, e Samantha aparece pedindo ajuda para gasolina e diz que era apenas uma entregadora, e quando perguntam se ela era virgem, ela começa a gaguejar, e dão uma desmaiada de leve nela, e galera, é a primeira vez que vejo uma personagem tão lerda assim. Samantha acorda sem entender o que aconteceu e acha que desmaiou por falta de açúcar no sangue, e tem um cara que está na sala que diz que eles estavam sendo preparados para o grande ritual do culto, onde invocariam o bafo de bode, e ela diz que só veio para entregar uma pizza e o cara está tentando dizer que eles estavam ferrados, mas esse cara estava aceitando ser sacrifício, pois fazia parte do culto. Samantha começa a dizer que precisava voltar pois era seu primeiro dia de trabalho, e quando ele pergunta se ela era virgem, ela gagueja mais uma vez, e agora ele percebe que ia dar muito ruim, pois ele estava participando, mas não queria que o bafo de bode viesse, então ele tira a roupa e começa a dar em cima dela, pois era a única forma de impedir, e depois ele pega uma arma e diz que de alguma forma ia impedir do culto acontecer, mas acaba atirando em si mesmo. Samantha aproveita para fugir e o pessoal do culto chega e vê o cara caído no chão, e a líder do culto usa o buraco da bala para colocar a mão e arrancar o coração dele, pois serviria para o ritual. Samantha está desesperada e ao invés de sair correndo e voltar andando para casa, ela tenta pedir ajuda e chega em uma casa de outros ricos, e uma menina começa a dizer que estava de babá e que ajudaria. A menina diz que chamaria a polícia, mas antes limpa o rosto dela e pega uma bebida para ela ficar tranquila, e aparecem dois irmãos gêmeos que acabam pegando a bebida dela, e ela começa a escutar uma pessoa gritando desesperada, e quando ela vai ver, o menino que bebeu estava desmaiado, e ela começa a perceber
perceber que aquela menina fazia parte do culto e ela tenta correr, mas aparece uma outra que estava usando um cinto de broca. E não quero nem imaginar para que ela usaria isso. Mas como Samantha é protagonista e precisa sobreviver, ela consegue jogar uma em cima da outra e elas dão uma falecida de leve. E no quarto ela encontra uma menina chamada Judy que estava amarrada e seria rasgada pela menina da broca. E Sam tenta pedir ajuda, mas quem atende era o pessoal do culto. E Judy diz que elas precisavam fugir, pois ela parecia muito lerda. E quando elas saem da casa, o pessoal do culto chega e percebe que agora as coisas poderiam dar ruim, pois a menina amarrada era a filha da chefe do culto, pois ela não teve coragem de falecer a própria filha. Os cultistas usaram o coração do falecido para invocar uma criatura esquisita, que parecia um buraco diferenciado, e a líder do clã pega a panela quente do forno, mas 2 minutos depois ela já segura como se não tivesse nada. E ela pega a roupa rasgada de Samantha como forma de rastrear, e o bicho sai voando. Judy invade uma casa e começa a colocar sal nas entradas, e diz que nenhum espírito poderia entrar, pois isso era uma forma de proteção. Mas Sam começa a dizer que sal estava caro e que só queria voltar pro trabalho que teriam mais entregas. E galera, nesse momento estava quase entrando no filme para jogar ela do lado de fora. E Judy diz que estavam atrás dela, pois ela seria o sacrifício para invocar o bafo de bode. Sam sobe para pegar uma roupa, quando percebe que até as crianças daquele bairro estavam doutrinadas naquele culto. E do nada ela começa a ser atacada por um lençol muito louco, mas Judy aparece e a salva, pois aquele lençol era uma criatura invocada pelos cultistas. E por Judy ser a filha da líder, ela começa a estragar o plano deles, e eles já estavam ficando impacientes, pois teriam até o amanhecer. Judy começa a dizer que fazia parte do clã, mas que descobriu que estava sendo mantida virgem para virar sacrifício, então decidiu pegar o primeiro novinho que viu e sentou. Mas não adiantou estragar tudo, pois Samantha chegou no local. A líder do clã toma uma erva que dá habilidade de convencimento, e ela liga para a pizzaria onde ela trabalhava e fala com aquele cara do bigode e diz que era uma mãe solteira, carente em uma região de 5 quilômetros que queria encontrar com ele. E aposto que não foi só ele que caiu no golpe. E os outros cultistas começam a planejar a próxima traquinagem, pois eles começam a fazer um ritual para acabar com Judy. E aqui começa a loucuragem, pois eles começam a falar palavras estranhas e Judy começa a escorrer o melado. E ela diz que a única forma de sobreviver seria escrevendo alguns símbolos no corpo dela, e sempre precisa fazer o mais rápido possível. O problema é que ela fica nervosa e para descontrair começa a contar a história dela, pois ela tinha um namorado que tinha câncer e ela venceu, mas ele acabou voltando a ter e deu uma falecida de leve. E nisso ela consegue salvar Judy, pois estava brotando agulhas do olho dela. O colega tarado de Samantha chega na casa e fica todo galudo, porque a coroa estava com tudo em cima, e ela estava preparando um talco para jogar no pulmão dele. O problema é que o negócio foi tão forte que ele ficou com dormência na perna. E começa mais um pouco de loucuragem, pois ela começa a puxar as tripas dele pela boca, pois ela tinha a habilidade de ler informações sobre a pessoa pelas tripas. E enquanto ela faz isso, Samantha e Judy começam a fazer uma amizade e a fazer um plano diferenciado. Os cultistas se revoltam e atacam a líder com um prego gigante na cabeça, e ela cai falecida. E Judy liga para os cultistas e diz que estava com Samantha amarrada e que queria voltar pro culto. E eles correm para casa, mas as meninas já sumiram e vimos que a líder na verdade não faleceu de leve, pois ela começa a comer alguns corações e consegue se recuperar. E depois começa a invocar o bafo de bode para ir atrás de Samantha, e ela é pega por um bicho bizarro na floresta, mas Judy volta e a salva. Mas nada é tão ruim que não possa piorar, pois a mãe dela aparece e diz que agora não teriam para onde correr. Judy tenta pegar a arma para atirar, mas ela usa uma magia e cai desmaiada. E Samantha diz que só queria voltar a entregar pizza e desmaia. Elas acordam e agora tudo estava ferrado, pois elas estavam amarradas com roupas estranhas, pois estava sendo preparado para o grande ritual. E todos ficam assustados, pois não sabiam que a líder do culto estava viva. E ela dá uma afogada na cultista que queria pegar seu lugar. E agora começa o grande ritual, e do nada o pessoal tira a roupa e começa a dançar loucamente, e nesse momento não entendi mais nada. Samantha se solta e ameaça dar 37 facadinhas de leve na barriga, e quando vai soltar Judy, a própria mãe a falece, e ela é colocada de volta no ritual, mas aí vemos que tem algo de errado que não está certo, pois elas precisam fazer uma linha de sal para nenhum espírito entrar, mas uma parte foi aberta e nisso entrou um espírito mais forte que não gostou que o bafo de bode entrasse primeiro na terra. E Sam consegue
consegue enganar o Mochila de Criança, dizendo que como os dois tinham Sen no nome, ela poderia sair viva como favor de Sen para Sen. E não sei qual é a chance de um espírito desses aceitar essa desculpa desfarrapada, mas ok, e se fosse pedir pra sair vivo e com R$1 milhão? Mas ela decide só pegar a moto e meter o pé, e dessa vez ela funciona, e ela chega no trabalho e pede demissão. Galera, que loucura de noite pra essa jovem inocente. Se você não quer ser inocente e não quer ter essa noite de loucuragem, deixa o like com um comentário humilde e se inscreve pra batermos a meta de 150k, que o negócio vai ficar louco. E não esquece de ir no meu canal secundário, o Escolha Fatal Animações, que temos vários filmes e animes de terror e o link está na descrição. Agora vou nessa, então beijos, abraços e fui!